I'm thinking of you. You've got something that makes me want to follow you. When I see you, I feel emotion so much deeper than any ocean, Chelsea. Fala pessoal do canal do Resenha dos Blues, pessoal também do grupo do Muralha Azul de Londres no WhatsApp, no Facebook, beleza? Hoje trazendo mais 3 colaboradores aqui do canal, do podcast, né? Do videocast azul aqui da Resenha dos Blues, para esse bate-papo, né? Esse para o ímpar de quem a pessoa escolheria, Kanté ou Makelele. E hoje tem mais 3 opiniões, são pessoas que acompanham muito o futebol europeu, torcedores, né, do Chelsea. Tem um convidado especial aqui que é o Júlio Nascimento, jornalista aqui de Campinas, que gosta muito de futebol europeu, também vai opinar, acompanhou os dois, acompanhou a seleção francesa. Então é isso. E começando aqui, eu queria já trazer a opinião do Alessandro Dalmolin, o vovô blogueiro, torcedor brasileiro histórico aí na comunidade do Chelsea, né? Mora há muito tempo em Londres, acompanha de perto acompanhou no Stamford Bridge esses 2 jogadores jogando, acompanha ainda o Kanté, né? Que ainda está em atividade. Então, Sandrão, cara, no par ou ímpar, Kanté ou Makelele? Bom, essa pergunta é complicada a responder, pelo fato de serem 2 excelentes jogadores, 2 jogadores que já fizeram muito pelo Chelsea, 2 jogadores que não aparecem muito em campo, fazem uma função, uma das piores funções de você fazer no campo de futebol. Não mentalmente, fisicamente, você tem que ter muito boa concentração e muito bom físico para fazer essa função que os 2 exercitavam. Basicamente, essa função é feita em triângulos, tá? Então você tem que fazer triângulos com o seu meio campo, triângulos com seus laterais, triângulos com seus defensores. Makelele ou Kanté? Vamos lá, o Makelele jogou 217 jogos, fez 2 gols e 4 assistências, tá? Ganhou 2 Premier Leagues, uma FA Cup e uma Copa da Liga. Chegou na final da Champions em 2008, mas infelizmente perdemos para o Manchester United, e ganhou em 2002 com o Real Madrid. E na época, eu lembro, quando ele começou a jogar para o Chelsea, a mídia criou essa função que o Makelele fazia e deu até nome, né? The Makelele Role. Quer dizer, o Makelele basicamente criou essa posição de jogador de holding midfield, né? Como é que fala isso em português agora? É o jogador que realmente é a âncora do time, vamos colocar assim, né? Então, para mim o Makelele representou muito, mas pelo fato dele ter jogado com jogadores de melhor qualidade do que o Kanté teve que aturar, principalmente no último ano, né? O Makelele jogava na época do Ricardo Carvalho, William Gallas, John Terry, Paulo Ferreira, Lampard, Essien, Ballack, né? A lista é enorme. Então fazia com que o Makelele tivesse mais firmeza e pudesse ficar realmente preso naquela posição de marcação, né? De quebrar o ataque adversário e montar a jogada do contra-ataque. Então, para mim, o Makelele, apesar de ser um excelente jogador, teve uma vida mais fácil no Chelsea, não é? Se você pode dizer isso. Então vamos lá para o Kanté. O Kanté jogou 136 partidas até agora, já fez 9 gols, ganhou uma Copa do Mundo com a França, 2 Premier Leagues, uma com o Leicester e uma com o Chelsea, uma FA Cup e uma Europa League. Para mim, o Kanté ele é muito mais versátil do que o Makelele. O Makelele era mais disciplinado, exercia a função, né, na ponta da língua, não se arriscava muito lá na frente. Já o Kanté, ele já é um jogador mais habilidoso com a bola no pé.
tem mais fôlego que o Makalele e consegue ter uma visão de jogo um pouquinho melhor, não é? E também o Makalele tem uma visão de jogo e uma habilidade de leitura de jogo impressionante. Parece que ele sabe onde a bola vai cair e está sempre lá, está sempre antecipando. Então, na minha opinião, eu escolheria o Kanté. Tá? Desculpa, Makalele, gostaria de ter você no meu Eleven a qualquer dia da semana e 2 vezes no domingo. Mas se for para colocar Kanté ou Makalele de titular, eu vou de Kanté. Tá aí a minha resposta. Excelente resposta, vovô. Cara, raciocínio muito bom, velho. Os dois. Os dois podem ser titular a qualquer momento, né, cara? Dois baitas jogador. Mas no para o ímpar tem que escolher um. Tá certo, cara. Mais um voto aí pro Kanté. Agora eu queria chamar aqui um amigo aqui de Campinas. Cara, o cara conhece muito de futebol. É daqui da Crônica Campineira, da Rádio Bandeirantes de Campinas. Jornalista Júlio Nascimento. Julião, cara, obrigado por participar com a gente aí. Queria a sua opinião, velho. Você, como acompanha muito futebol europeu e entende muito de futebol, entende muito de tática. Ajuda nós aí, cara, no Para o Ímpar. Quem que você escolhe? Tudo bem, meus amigos da Resenha dos Blues? Queria agradecer primeiramente pelo convite de estar colaborando com vocês aqui nesse bate-papo fenomenal. Quando o Filipão me mandou aí essa indagação, muita gente pensa que é fácil responder, né? Mas eu acho que não. Eu acho que é uma discussão bem mais ampla, mas eu vou tentar aqui, no meu poder de síntese, expor um pouquinho da minha opinião sobre N'Golo Kanté e Claude Makelele. Bom, primeiramente, eu admiro muito o futebol francês, né? Apesar de não ser torcedor do Arsenal, um dos grandes jogadores que eu acompanhei a carreira inteira e que eu sempre me identifiquei foi Thierry Daniel Henry, né? Carrasco do Brasil, um jogador que conseguiu mudar o nível do Arsenal, conseguiu colaborar demais para a seleção da França e é um jogador que taticamente eu sempre gostei muito, então eu acompanhei muito da geração do Henry e acompanhei muito também tanto do Makelele, como do Patrick Vieira, do Thuram, do Trezeguet, o próprio Zidane. Era uma geração que taticamente tinha um papel muito interessante. E até falando sobre isso, a gente se lembra do quanto que o Makelele era um jogador tático, não só no Chelsea, mas também no Real Madrid. E um pouco também nós vimos um pouco do Makelele com seu domínio tático no PSG também, mas numa proporção menor. Mas o Makelele já no Real Madrid era um jogador muito dominante da sua posição, a sua posição de proteção, de ser um jogador difícil de ser driblado, sempre o Makelele ficava responsável por anular o construtor do time adversário. Então, em termos de dominância de possessão, o Makelele ele foi um volante, o primeiro volante, um jogador de contenção extremamente dominante, que poucos conseguiram executar o seu papel. Tanto que, e aí já fica uma recomendação aqui de biografia, né, a autobiografia do Mourinho é espetacular, né, são 3 traduções livres aí, mas a Special One traz justamente essa adaptação que o Mourinho trouxe ao Chelsea logo na primeira temporada, que ele sai do 4-4-2, que era padrão não só na seleção da Inglaterra, mas na maioria dos clubes, inclusive no Manchester United, que estava num período positivo também, e no próprio Arsenal. E o Mourinho traz o 4-3-3, que hoje é muito dominante ao lado do 4-2-3-1, do 4-1-4-1, mas o 4-3-3 na época do Mourinho era uma novidade. E para jogar naquele sistema, o Mourinho precisava de um jogador que fizesse um papel de contenção extremamente eficiente. E o Makelele conseguiu executar e dar essa segurança pro Chelsea, que se tornou o time com menos gols sofridos, o time com mais vitórias, o time com mais jogos sem sofrer gols. Então o Makelele ele conseguia executar o papel dele de uma maneira espetacular. Agora a gente traz a análise para o Kanté, que eu acho que não é exatamente a reencarnação, como muitos falam, do Makelele, né? Tem essa comparação, mas eu acho que são jogadores opostos, né? Ou jogadores complementares. O Claudio Ranieri trouxe a denominação para o Kanté
do jogador box-to-box, que depois foi usado pelo Tite para explicar o Renato Augusto e outros jogadores. E a gente se lembra que aquela trinca no meio-campo do Leicester, campeão, era o King, o Kanté e o Drinkwater, que eram jogadores que faziam o mesmo papel. Apesar de serem jogadores com perfis diferentes, jogadores que faziam o mesmo papel. Então o Ranieri pedia para que dois atacassem, um defendesse. E eles revezavam entre si. Então o Kanté tinha essa versatilidade de não ser um jogador apenas que defende, mas um jogador que tinha essa versatilidade pela facilidade na mobilidade de atacar. Um jogador muito rápido. Apesar da não tão eficiente assim finalização, era um jogador com bom passe, curto e longo, é um jogador de muita velocidade. Então o Kanté, essa versatilidade que ele apresentava, é, o fez se tornar um jogador extremamente versátil e eficiente. Eu lembro que na França, do Makelele, o Patrick Vieira jogava numa função de mais liberdade. E eu fico imaginando o Kanté nessa função do Vieira, porque o Patrick ele tinha muita estatura e um pouco de lentidão, apesar da classe e apesar da categoria. Então, se aquela França tivesse uma dupla Makelele e Kanté, ela jogaria perfeitamente. Perderia em estatura, mas recompensaria em outros atributos extremamente importantes. Eu fico com o Makelele por ter sido mais dominante na sua função, na sua posição. A gente não colocou por muito tempo o Kanté na briga ali dos melhores do mundo, né? Hoje é possível defender isso, algumas boas temporadas do Kanté, né? 2016, 2017, o próprio 2018, que terminou com o título mundial. Mas o Makelele a gente sempre colocava, principalmente naquela época que tinha uma discussão muito grande com o Cambiasso, Esteban Cambiasso. Então, por questão de dominar a posição, ser um jogador muito efetivo durante a carreira e ter uma regularidade maior, eu fico com o Makelele, né? Mas eu admiro muito o futebol do Kanté e admito que o Kanté pode ser o Makelele, mas pode ser o Patrick Vieira, pode ser outros jogadores, porque ele se transforma com muita facilidade de acordo com a necessidade do jogo. Eu acho isso incrível e é algo que eu admiro demais nesse jogador. Tá bom, gente? Sucesso para vocês. Grande abraço, obrigado pelo convite. Valeu, Júlio. Grande Julião, que aula tática, cara. E como é bom ouvir você falar e a gente recordar realmente do Makelele jogando. Jogava demais o cara, né, velho? Esse é o para o ímpar que eu gosto de estressar, porque, velho, são dois baitas de jogadores, né? E, cara, é difícil escolher um. Né? Realmente é muito foda escolher um, cara, se fosse pro seu time pra montar, né? Claro que vai entrar naquela discussão, cara, mas se fosse pra jogar com um cara mais aberto, num 4-3-3, 4-4-2, mas aí quando você mostra realmente a importância do futebol, né? É, cara, é válido qualquer um dos dois. E, porra, eu sou fãzaço do Makelele, cara. Quando eu comecei a acompanhar o Chelsea, eu era muito fã dele. Depois eu acompanhei um pedaço dele no PSG. E realmente é difícil. Eu aqui, convidando o pessoal, eu vou ficar em cima do muro, cara. Eu não vou responder essa não, deixo pra vocês. Mas valeu, Julião. Vou chamar agora aqui o Cristiano do Chelsea BH. Cara, eu já tenho um spoiler muito bom do Cris, porque quando eu pedi pra ele montar os 11, ele montou e montou com essa peça, né? Então, Cris, solta pra gente aí, velho. Kanté ou Makelele? Salve, salve, meu amigo. Salve, Felipe e toda a turma da Muralha Azul de Londres. Kanté ou Makelele? Difícil, hein, velho? Os dois caras estão no gosto da torcida. O Makelele, na época que ele jogou no Chelsea, ele teve melhores parceiros, né? E ele virou uma referência na posição de volante ali do Chelsea. O cara jogou 5 anos no Chelsea. Aí, até hoje, os caras do Real Madrid têm saudade, né, do cara, não entenderam a saída até hoje. O bom é que ele escolheu jogar no Chelsea, né? O caminho foi aquele. O Kanté, pra mim, ele é o marco zero do time do Chelsea. Pra mim, todo o time do Chelsea tem que ser montado a partir dele. E
Quando o Kanté não está em campo, a gente vê a dificuldade que o Chelsea tem ali pelo setor, né? Os adversários sempre jogam melhor, né? Conseguem desenvolver do futebol. Tanto que o Chelsea na temporada passada sofreu muito com a falta do Kanté. Esses dois caras, pra mim, são craque, velho. Sabe? Ganharam muitas taças. O Kanté ganhou mais na seleção, né? É campeão do mundo. O Makelele também defendeu a seleção da França, mas não foi campeão. No Chelsea, o Makelele ganhou mais, né? Levantou 5 taças contra 3 do Kanté. E eu acho o Makelele jogando bola, vendo ele na época, o, o Makelele era bem mais clássico, né? Não era de muito de chegar à frente, o Kanté já é mais. O Kanté é pura habilidade. Kanté é eficiência e encanto, né? Olha, no paro ímpar pro meu time eu escolho o Kanté. Sou suspeito para falar porque tenho, eu tenho duas camisas personalizadas do Kanté, sabe? E no time do Chelsea hoje, tipo, são dois foras de série para mim. O N'Golo Kanté e agora o Timo Werner. Teve uns anos passados, o Makelele fez um comentário sobre o Kanté e desejou que ele tenha no Chelsea uma carreira melhor do que a dele, né? E assim, a carreira do Makelele já se encerrou, já está escrita, né? E depois que ele saiu do Chelsea, ele voltou para a França, foi para o Paris Saint-Germain, até virou treinador lá. E o Kanté ainda está aí, já tem um bom tempo, né? Desde 2016, se não estou enganado. É titular absoluto ali. Faz uma falta danada quando não joga. E no paro ímpar, eu escolho o Kanté. Saudações, hein? Bandeira azul sempre lá no alto. Valeu, povo Blue. Valeu, Cris. Bandeira azul sempre lá no alto, cara. É isso aí. A carreira do Makelele já tá escrita. O Kanté tá arrebentando. Campeão do mundo com a França. É uma briga boa, cara. Por enquanto, hoje teve dois votos aí pro. Dois votos não, né? Duas escolhas pelo Kanté nesse paro ímpar. Aí do Sandrão, vovô blogueiro. E do Cris. E a do Júlio pro Makelele. E no geral aqui, até agora, nesses dois videocasts, né? Podcast aqui do canal. Por enquanto tá 4-2 pro Kanté. Tá, vou atualizar isso daí. 4 escolhas pro Kanté e 2 do Makelele. Mas vem a parte 3, hein, galera? Já tem o pessoal participando aí. A gente vai trazer alguns amigos, torcedores do Chelsea, pessoal que acompanha futebol europeu. E vai sair a parte 3 aí para encerrar esse assunto e ver qual seria a maior escolha aí. E nos grupos aí, mas é legal que continue esse debate, né? Quem foi melhor, quem a gente escolheria. E é isso aí, pessoal. Valeu!